Boa tarde a todos, quarta-feira de cinzas, estamos colocando aqui a nossa pombinha da paz aqui para ver se a gente tem aí uma situação um pouco mais calma. Não está fácil, né? Porque a gente está vendo aí, Putin não está honrando com os compromissos de não atacar alvos civis, está atacando escolas, residências, hospitais, até mesmo o canal que ele tinha deixado, né, combinado aberto para que as pessoas saíssem da Ucrânia, ele foi lá e atacou também, então está ficando pesada. O ministro disse que contra sanções econômicas, né, o ministro Putin disse que contra sanções econômicas, somente a guerra nuclear para combater isso. Então, quer dizer, os caras estão realmente numa situação bastante forte, estão fazendo muita pressão e o mercado fica instável em relação a isso tudo. Então a gente vê aí umas situações bastante interessantes. Não deve pegar o Brasil em cheio, né? O Brasil, eu acho que está numa posição que talvez venha aí se beneficiar economicamente desse movimento todo de guerra. Não estou falando da parte humana da situação. Acho que a gente tem que estar aqui olhando, nós estamos olhando aqui os investimentos. Então, ninguém está passando por cima do lado humano, né? De todo esse sofrimento, uma guerra que não precisava existir, uma situação extremamente forte. Putin está atacando com muita violência, ele está com problemas porque ele achava que a guerra ia ser curta, 3, 4 dias ele tomava a Ucrânia, já fomos para uma semana de guerra e as coisas não estão indo nada bem. Então, o que a gente pode olhar aqui? Nós temos o dólar, né? O dólar iniciou com um gap aí forte na abertura, né? Abriu aí com um belo gap, né? 1,12, 58 pontos de alta, corrigiu tudo de novo. O que acontece aqui para nós, em particular, com o dólar? Está entrando muito dólar aqui no Brasil e muito dólar na nossa bolsa. A bolsa que está barata, que pode se beneficiar, né? Por exemplo, se a gente pegar, deixa eu ver aqui se está aqui para a gente poder ver, deixa eu só trocar a tela aqui, isso, tá? Só para a gente ver, ó, tá? Vou pegar aqui a Vale, ó. A Vale está subindo 6,66%, né? Acho que até já esteve mais do que isso. Vamos ver se eu tenho a Vale aqui para a gente dar uma olhadinha na Vale. Tá? A Vale realmente ela subiu muito. É isso mesmo, tá certo. A Vale tinha fechado. Deixa eu trazer aqui para a gente ver. Ver se vai dar. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. A Vale, ó. A Vale, ela tinha fechado, certo? Em 92,28, né? E ela abriu a 98,97. Fez uma correçãozinha, né? E agora estabilizou aí. Da abertura 0,54, mas do fechamento a gente está vendo aí 6,61 de alta, né? Então é uma empresa extremamente beneficiada, porque reconstrução necessita do que? A gente necessita de ferro, né? Reconstruir, fazer de novo, né? Vai precisar, né? Pontes, edifícios, enfim, né? Muita coisa. Então foi beneficiada. A gente pode ver aqui a Vale beneficiada. A Petro está sendo beneficiada pelo preço do petróleo. O petróleo disparou de preço porque as reservas, as transações da Rússia são uma venda forte de petróleo, então isso também levou ela para cima. Consequência, a CSNA também sobe, né? São empresas que sobem bastante. O que a gente vê caiu, estava caindo muito. Estava olhando aqui, Gol e Azul, né? Companhias aéreas, né? Querosene é metade do custo operacional, se não 60% do custo operacional de uma companhia aérea. Então, aqui a situação é bastante difícil. Bancos caindo também. A notícia, o que preocupa um pouco, é uma notícia de que um banco russo pode quebrar. A gente sabe que toda essa situação do mundo ela é globalizada. Então, se esse banco quebra, não vai pode vir afetar outros bancos fora da Rússia.
todo esse cerco financeiro que eles estão fazendo em cima da Rússia é muito poderoso. Eu acho que é uma situação que talvez o Putin não esperasse que fosse dessa maneira, ou que alguns aliados não fizessem isso. Então a situação ficou bastante difícil. Já que nós estamos com essa tela aqui, vamos dar uma olhada, milho subindo 1,70, vou falar do milho, né? 2,33 o K, né? O H a gente esperava menos mesmo, o N é 2,65 e o U a gente está vendo aí subindo 2,51. Já temos o F23 e o U23, não tivemos negócio hoje nesses dois vencimentos, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso dólar, tá? Muito bem. Então o dólar vinha aí numa realização, quase praticamente pode-se dizer que ele tocou, né, na média de 200, e agora ele abriu com esse gap forte, devolveu, né, pela entrada muito forte aí de dólares aqui no Brasil. Bom, milho, então vamos conversar um pouquinho do milho. O milho ainda não tinha, né, pego aí um impacto, né, dessas altas lá de fora, e tentou hoje, né, fazer aí um movimento mais forte hoje, aí tentou abrir com mais força um pouco. Vamos ver aqui, ó. Olha só aqui o que o dólar fez, né? Então a gente pode, o milho fez, né? O milho então fez uma abertura muito forte, um gap gigantesco, né? Ele abriu, esse é o H, né? Vou mostrar os outros que chegaram até limite de alta praticamente, né? E depois o mercado realizou. O que acontece, pô, até assustei com esse troço aí, deixa eu tirar o som. O que acontece aqui é que ainda assim, né, a gente está com uma alta boa aí, mas não é aquele, né, não disparou, não foi aquele troço lá para cima. Por quê? Porque a gente está enxergando que ainda não acertamos essa situação toda que vinha acontecendo, e pô, tá difícil hoje esses avisos todos aparecendo aqui, né? A gente está vendo aqui todos esses movimentos ocorrerem, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui para evitar esses problemas. Aí, pronto. Tá. Faz parte, né? Quem faz ao vivo faz assim, né? Bom, então a gente vê que o milho ainda no nosso mercado, ele ainda está cauteloso, né? Eu vou falar daqui a pouco o que pode vir a acontecer. Aí a gente viu o CCMK, tá? Olha a força que ele fez, né? Praticamente o limite alta. Depois eu volto nele. CCMN chegou, tá? Também quase. No leilão, eles foram no limite alta. Deram um limite de alta no leilão, né? Então 5,16 na abertura, deu limite de alta. Tá? Eu acho que estava olhando errado ali. Tá? Este aqui, no fechamento, chegou a 20. Não, esse está certo. 4,43, 4,44 de alta. O N, ele foi. Se eu não estou enganado, o U também foi. Né? Então 5,10 no leilão. Aqui dá 5,10 porque esse aqui não é o fechamento oficial. Tá? Mas eles foram, eu estava olhando lá, eles foram. Né? Tá? E aqui a gente vê 5,20 no U. Também deu limite alto na abertura e depois eles realizaram bastante, né? Não realizou pouco não, né? Olha só, né? Esse aqui realizou um monte, né? 2,22. É uma queda bastante forte, né? E depois recuperou um pouquinho, então ele está ainda aí numa alta de 2,57%. Então, eles tiveram essa força toda. Quando deu esses limites de alta dessa maneira, eu pensei comigo, né? Pô, baita oportunidade de venda, né? O mercado brasileiro ainda não assimilou esses valores, né? O mercado brasileiro, né? Não assimilou esses valores ainda que estão no mercado internacional, e a gente tem um dólar, não sabia se ia abrir com tanta força como abriu, depois também corrigiu muito, né? Se a gente pegar o dólar, ele aqui nos 5 minutos, né? Ele abriu também com um gap bastante forte, né?
um gap aí de 1%, né? É forte. Tá? Mas depois agora caiu, né? 1,95. Então, o que a gente tem que pensar, né? Era uma oportunidade. Era uma oportunidade de fazer uma venda, sim, e tentar navegar. Só que com essa volatilidade toda, com essa situação de guerra toda, de repente você faz uma venda aí, né? Lógico que não na abertura, porque estava abrindo com limite de alta, você faz uma venda aí, esse mercado trava lá em cima e você não consegue sair, e de novo abre para cima. Então, era muito risco, né, para fazer uma coisa dessa. Mas era dia, assim, de ter olhado. Por quê? Porque o nosso mercado aqui, ele ainda está trabalhando dentro do consumo nosso e ainda dentro da nossa capacidade aí de produção. Eu comentei no grupo do WhatsApp que a gente tem aí o Mato Grosso com 82% já, um pouco mais de 82% da área de milho plantada, né? Então é muito precoce, tá tudo antecipado esse ano, o clima está correndo bem, quer dizer, não está uma área maior ainda plantada, porque as chuvas vêm atrapalhando. Então, quer dizer, está correndo muito bem, está indo tudo muito tranquilo, a gente pode realmente ter uma produção aí muito boa nessa safrinha. Algumas regiões podem estar sofrendo, o norte do Paraná pode estar escasseando chuva, ali no sul do Mato Grosso do Sul, que é as regiões que já vêm sofrendo há 2 anos. Talvez entre no terceiro ano aí, talvez de sofrimento e não corrija. Então, mas mesmo assim, num contexto geral, outras regiões que já plantaram, né, Goiás, Minas, estão tendo aí um desenvolvimento muito positivo. A gente pode sim ter uma produção muito grande de milho e manter um preço muito bom. O que muda? Tá? Então, o que eu falava aí antes da guerra, de que a intenção aqui, né, no N, era uma venda. E eu cheguei a realizar a venda, cheguei a realizar o stop ficou aqui ainda. Né? Foi a segunda venda, né, que acabou dando stop, porque as coisas começaram a mudar. A guerra começou a ficar mais presente. Né? Então a gente tem os movimentos da guerra. Então a gente tem, só para clarear aqui, né, que dia 24, né, dia 25 e hoje a abertura. Então, quinta, né, quando explodiu a guerra, teve um preço muito alto, não sustentou. Né, de novo, tentou abrir com força, perdeu na sexta-feira e hoje sim, hoje abriu com bastante força e se manteve, mas o recuo, né, foi muito grande ainda em relação a tamanha força de abertura. Mas muito bem. Então, a minha ideia realmente era, eu pensava em venda aqui exatamente por essa oferta abundante que poderia vir no início de julho, fim de junho, início de julho. A gente fala, bom, mas a gente tem que levantar aqui agora novos problemas, tá certo? A gente tem que levantar aqui novos problemas. Quais são os novos problemas que a gente tem que encarar no milho? E isso vai ficar bastante importante daqui para frente. Isso vai balizar muito o preço do milho U em diante, até mesmo do N em diante, mas eu acho que vai ficar muito claro do U em diante, duas coisas bastante relevantes. Primeiro, né, dificuldades de exportação de adubos da Rússia. Mas a Rússia não usa o Mar Adriático, não usa não sei o que, vai exportar lá por cima, e ela continua, não para a exportação. Pode ser. O que a gente precisa saber? Se ela vai conseguir receber o dinheiro que nós vamos pagar esse adubo que ela vai mandar, tá certo? Se essas sanções que estão aí não ficarem mais pesadas e a gente ter dificuldades de trazer mais adubos. Querendo ou não, esse adubo vai chegar muito mais caro, né, numa situação em que o petróleo está na casa de $110. Né, se mantiver dessa maneira, vai ser muito, muito complicado, vai encarecer o próprio adubo e o próprio frete. Então tudo, né, todo o custo geral vai encarecer. A quem impacta neste momento com mais força? Nossa safrinha não. Nossa safrinha, quem está plantando já está com adubo em casa, já pagou esse adubo, já fez uma troca, né, um barter, enfim, ela já está, vamos dizer,
precificada, tá? Precificada. Então a gente tem que pensar exatamente que essa é uma situação em que a gente tem aí um custo realizado. Vai pegar o plantio americano. Então, aquela expectativa de que os americanos plantariam mais soja do que milho, me parece ainda que fica mais caracterizado e talvez fique mais forte ainda dentro de uma condição aí, de necessidade de adubo. Mas o milho valorizou, o etanol vai ser importante com esse preço do petróleo lá em cima, vai dar demanda de etanol, etc, etc. Bom, legal, tá bem. Só que o custo também vai subir muito, né? E será que terá uma quantidade suficiente de adubo para esse plantio de milho nos Estados Unidos, né? E essa procura maior por esse adubo também não vai encarecer mais ainda, diminuindo a lucratividade do milho e realmente deixando uma situação mais confortável para a soja? Também tem isso. Bom, aí a terceira etapa, né? A primeira safrinha nossa precificada, segundo, que isso vai influenciar no plantio americano entre soja e milho, que no momento caracteriza-se maior plantio de soja do que milho pela segunda vez na história. E aí a gente tem que pensar na próxima safra brasileira, que começaria em setembro, né? Começa em setembro e começa a ser programada final de julho ou início de agosto. Teremos adubo suficiente? A que preço esse adubo estará aqui? E a que custo nós teremos para essa safra de verão do ano que vem? Né? Então isso pode trazer redução de área nos Estados Unidos e no Brasil, ou isso vai trazer aí uma imposição maior em cima desses preços que estão aí das commodities. Sim, isso é bem provável que ocorra. Pode ser que a gente tenha realmente uma situação mais forte, né, em termos de dessa situação com o nosso nossos commodities, né? E aí a gente fica aí nessa situação a observar. Então a gente pode ter muita coisa acontecendo daqui para lá. Bom, mas vamos pegar essa situação e falar assim: hoje eu tenho milho e estou sentado em cima dele. E aí? Se esse cenário se concretiza desta maneira, eu não vendo meu milho antes da metade do ano, da metade do segundo semestre do ano que vem. Desse ano, desculpa. Lá para setembro, outubro, eu vou pensar em vender meu milho. Por quê? Porque eu vou observar algumas coisas. Que coisas que eu vou observar? A safrinha realmente foi boa, a gente está conseguindo, está tendo demanda para esse milho lá fora, está tendo demanda para esse milho aqui dentro, está tendo demanda de carne, de proteína animal para fora do país, né? E os americanos plantaram, não plantaram mais soja do que milho. Então, se, primeiro, tiver demanda de milho lá fora e também tiver demanda de proteína, o milho já vai ficar valorizado aqui. Segundo, se o americano, ó o se, né? Sempre tem se, né? Se não fosse o se, eu já tinha ganho na loteria. Mas, se o americano plantar mais soja do que milho, a gente vai ter uma condição, então realmente pressão, aí sim, de alta no milho. E aí, eu não posso vender esse milho agora, porque vai ter um custo maior de plantio para o próximo verão, e eu preciso pensar que isso também vai pressionar o preço do milho, e eu vou sentar em cima do milho. Isso pode acontecer, pode ser um raciocínio que muita gente tenha, e que esse milho fique nessas condições cada vez mais caras. Então a gente tem que imaginar que existe essa possibilidade do milho realmente vir a ganhar força. Não ganhou no mercado interno ainda, né? Vamos ver o CPEA como vai ser hoje, mais um dia mais curto, mais difícil, vamos ver se teve bons negócios, mas a gente vai ter que prestar muita atenção por causa desses problemas. Então, só o custo mais alto para o próximo verão, mesmo americano e mesmo brasileiro, ou seja, abril, maio nos Estados Unidos e setembro, outubro aqui no Brasil, são os dois plantios de verão que a gente vai ter, só o custo mais alto já vai ter pressão em cima
do preço do milho. Demanda internacional com a saída da Ucrânia do mercado, né? 50% do óleo de girassol no mercado internacional é suprido pela Ucrânia, né? Então, produção alta de girassol, produção alta de trigo, produção muito forte de milho. Então, alguns óleos comestíveis são muito importantes que saem da Ucrânia. Os portos estão fechados, já meteram, né, bala lá, puseram fogo em petroleiro, já puseram fogo em navios que estavam indo carregar, então os russos atiraram em todos, então fica essa situação. Então a gente tem que ter muito cuidado com o segundo semestre, porque os preços realmente podem ficarem fortes em cima disso. Trigo hoje, no mercado americano, teve limite alta, ficou em limite de alta um bom tempo. Vamos dar uma olhada como que ele acabou fechando, né? Deixa eu atualizar aqui meus preços, mas ele acabou o trigo fechando em 7,67, então acho que ele fechou em alta mesmo, fechou em limite de alta, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, para não ficar só minha cara aí aparecendo, mas eu quero que vocês vejam, ele teve limite de alta exatamente porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são os dois grandes, limite de alta, tá vendo? Ele tinha feito limite de alta, fez uma correção e depois ele voltou de novo ao limite de alta. Então, que a gente entende, né? O Egito já está procurando comprar trigo em outro lugar, porque a Ucrânia não sai trigo e a Rússia também é outro grande vendedor, grande fornecedor de trigo. A gente tem que correr para a Austrália. Então, eu acho que esses são problemas sérios. Trouxe o trigo para essa condição, né? Essa condição aqui de muito forte, né? De alta muito forte. Então, a gente tem que pensar que não quer voltar, filho? A gente tem que pensar exatamente aqui, né, em como vai ficar. Porque quem é o concorrente do trigo, né? É o milho, né? O milho é o concorrente do trigo. Então, você substitui o trigo pelo milho, o milho pelo trigo, em uma condição grande aí de fatores, né? A gente tem isso. Então ele puxou, mas o milho também, o milho só está perdendo para a alta de 2012. Tá? 2012 eu lembro dessa alta, bateu $18, alguma coisa assim, o milho naquela época, que não faz comparação $18 de 2012 com $18 de agora, porque não é a mesma coisa. Mas ele teve, ó, vamos colocar no mensal aqui, ó, e vamos trazer aqui, ó, 2012, ó, tá? Então a gente teve aí um pico em 844, 806 aqui, né? E a gente teve o limite aqui em 775 e hoje a gente tem 748 e deu uma calmada agora, né? Já o mercado lá já está fechando também e então já encerra aí mais 5 ou 10 minutos, está fechando o mercado lá. Então a gente tem que prestar atenção neste movimento. Então também ficou bastante forte essa situação do trigo, né? Do trigo e do milho. A soja ela também, né, teve sua reação bastante positiva. Vamos dar uma olhada na soja, qual foi o pico dela que a gente teve, né, em relação a essa situação toda que a gente viveu até agora. Então a gente tem a soja, também vamos pôr no mensal aqui, ó. A gente também tem que voltar lá, né, 2012, 2013, né, exatamente a seca que eles tiveram lá, 17 com o pico aqui, ó, 17 com 92, né, e a gente bateu 17 com 64. Então a gente tem que pensar aí que está muito forte essa situação também para para a soja, porque outro fator que vai ajudar o milho é o etanol, né? O etanol vai subir muito. O etanol vai subir também aonde? O etanol também vai subir na Europa. Na Europa ele vai subir também, porque
os caras lá vão precisar de tudo, porque o gás é russo. A hora que o Putin chegar e falar assim, ó, fechei o gás de vocês, eles ainda estão no inverno, né? Ainda está frio. Né? A previsão de uma nevasca violenta hoje na Ucrânia, vindo lá da Rússia, mas acaba também fazendo frio no resto da Europa toda. Então eles ainda precisam se aquecer. Se o Putin chegar e falar assim, ó, fechei, meu, acabou, né? Então vai ficar bastante complicado. Então, pensando no milho, a gente tem aí uma situação bastante interessante e bastante cuidadosa daqui para frente. O que me parece, voltando aqui no milho futuro, tá, é que esses valores aqui, tá, que está aqui nesse lenga-lenga aqui, vai acabar. Eles vão começar a voltar para subir novamente, eles devem subir novamente. Devemos ter o milho voltando a subir, tá? E conforme for desenrolando essa guerra, conforme ela for acontecendo e não na velocidade mais esperada como a gente tinha, que ia ser uma coisa mais rápida, não está sendo, já deveria ter tomado toda a Ucrânia, né, não está conseguindo, está tendo dificuldades, e mais essas sanções econômicas que estão acontecendo, a gente pode ter aí uma situação mais longa e a gente vê realmente esse milho pegar valores mais altos, tá? Bom, o boi valorizou também, né? Aqui o G já acabou, né? A gente está no H agora, vamos pôr o BGI H, vamos pôr o K agora aqui, tá? Olha a disparada de preço do boi, né? Exatamente porque também vai ser, vamos trocar isso de posição, vai ser beneficiado, ele vai acabar sendo beneficiado também com a necessidade de alimento, né? Então todas as necessidades de alimento vão levar para cima e a gente está então tendo um suporte de preço através da exportação. Aquele grave problema que a gente tem aqui dentro de consumo, né, interno fraco, pode ser aí muito bem suplantado por essas exportações, né? Vai depender de alguns fatores, mas isso pode trazer uma sustentação bastante interessante de preços para o boi. Café corrigiu, né? O dólar enfraqueceu, então ele cai também, a correlação dele com o dólar tá forte. Ainda pode vir aqui encostar na semanal do 21, né? Aqui no 273, quanto que ele está aqui? 273, é isso mesmo? Ele pode realmente vir encostar aqui no 276, né? 27595, tá ali, ó, azulzinho, ó, 27595. Ele pode vir aqui para depois ele fazer uma definição melhor. Café bastante prejudicado em termos de produção no Brasil, grande produtor, com a logística mundial. Então, mesmo que tenha aí um consumo, não, mas o consumo está mais tranquilo, não está tendo muito assim, mas as reposições de estoque não estão acontecendo e os estoques começam a ficar mais baixos nos países consumidores, dificuldades de logística de mandar para lá, mais custos de frete começam a pesar, acaba trazendo uma sustentação de preço para o café, mesmo aí ele fazendo essas correções junto com o dólar. Tá? Então vamos observar, ver o que ele vai fazer. K, né, tem essa correção muito forte aqui, então a gente tem que realmente observar para ver como ele vai ficar, mas o mais líquido está ficando, deixa eu ver como é que foi aqui no dia aqui. Ué, cadê meu... Pronto, sumiu meu café daqui. Que interessante. Depois eu coloco ele de novo, não sei. Muito pau hoje no Profit. Tá? Mas o U que realmente está ficando muito líquido para poder operá-lo. Né? Então está interessante. Mais grandes correções no diário. Mesmo assim, acho que ele tem muito espaço aí para subir. É só uma questão de também acertar como vai ficar. Soja está aí, né? Ganhou uma força violentíssima, foi embora e tem a possibilidade ainda de subir um pouco mais. Né? Vamos observar a soja.
A soja talvez ela fique um pouquinho mais, não tem uma correção assim tão forte quanto o milho, o trigo, né, porque se realmente vier uma área maior nos Estados Unidos, a gente pode ver uma situação mais confortável. Porém, a safra brasileira talvez não chegue nem aos 120 milhões de toneladas, né, com os prejuízos de colheita, essa situação toda que vem acontecendo. Tá ok? Ouro, né? O ouro se manteve aí, ele se valorizou, depois voltou, mas no Brasil, aqui para nós, não muda muito porque o dólar caiu demais, né? Caiu muito o dólar. Vamos ver aqui como é que foram os movimentos. Então, 4 mil contratos no nosso milho agora, 5 mil, quase 6 mil contratos no K, né? O H que teve 4.089. A gente já vê o U com 1.890, acho que vai movimentar muito o U daqui para frente por causa dessa situação. E os outros vencimentos também. Boi, 1.055 contratos no H, esse aqui já era, né? E a gente vê isso aqui. O cara, não sei, sumiu, tá vendo? O café, onde é que ele veio parar aqui, o café? O café era lá em cima, por que o café veio parar aqui? Vamos ver se eu consigo arrastar isso. Ele era para cima do ouro. Cafezito. Né? Então, o café é uma queda forte, mas a gente pode ver, o U é mais forte, e você vê que o Profit já pega tanto no gráfico futuro, como aqui no FUT aqui, ele já pega o U. Então, liquidez do U muito maior. Quem tem o U aberto aí para negociar, pode negociar o U, mas deve se manter firme o café. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. A gente tem o dólar Petax praticamente estável, menos 0,09 a 5,13, né? E no momento em 21,151 o dólar, né? O dólar aí fez uma queda, um movimento muito forte de queda. Então, o que eu queria passar para vocês hoje, né? Depois desses dias todos parados, é exatamente essa situação que a gente pode ocorrer aí em termos de greve, né, de guerra, de guerra, né, uma situação de guerra bastante complicada, commodities todas muito valorizadas, né, necessidade, tanto os minerais, né, cobre, a Rússia é um grande fornecedor de cobre, então cobre também disparou de preço. Então a gente tem que pensar exatamente que reconstruir demanda commodities, e um grande fornecedor de commodities, que é a Ucrânia, está nessa situação. E outra que a gente não sabe, né? Vão sair do inverno para vir agora primavera, verão, e como é que vai ficar o plantio na Ucrânia, né? Porque se não plantar lá, aí a situação é pior ainda, né? Ou um plantio muito ruim, um plantio muito, sei lá, né? Muito atrapalhado, é complicado, tá certo? Então vamos observar. Amanhã tem programa ao vivo, né? Então a gente vai bater um papo ao vivo às 16 horas, então assistam lá, tá? O Ficube Cubo, né? Amanhã tem Ficube Cubo às 16 horas. Se inscrevam no canal, deem like, né? E façam alguma pergunta, algum comentário aí, que sempre que possível a gente está respondendo, tá certo? Vou ficando por aqui, deixando para vocês um grande abraço e até amanhã.